Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, a qual era tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Amém, queridos? Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que a gente aprende nisso aqui? Primeiro, é saber qual o nosso lugar que ocupamos na presença de Deus hoje. Para onde você está olhando? Para onde você está mirando a sua vida? Para onde você está se espelhando? Quando a gente olha para a criança ela sempre olha para os pais e ela vai olhar para o papai, para a mamãe e vai buscar uma identificação com a pessoa que você ama. Ou vai buscar uma identificação com o tio, vai buscar uma identificação com o irmão, alguém você vai buscar uma identificação. E aqui, nesse texto, Paulo está dizendo a esses irmãos da igreja em Roma que Jesus, ele nos deu, através da morte dele, uma nova posição. Um lugar que, esse lugar que ocupamos agora, é um lugar onde prevalece a graça de Deus e não o esforço do homem. E ele vai contar essa história e vai mostrar, olha, por um homem só entrou o pecado, foi pela raça de Adão até Moisés, que foi a lei. E a lei foi feita para quê? Para o pecador, por causa dos pecados. E a partir do momento que Paulo está explicando isso, as pessoas começaram a pensar assim, porque o ser humano é isso. Olha, então quer dizer que eu sou salvo pela graça, então se eu orar mais, eu vou orar de menos, o amor de Deus não vai mudar pela minha vida? Não. Deus não nos ama segundo aquilo que nós oramos. Deus não nos ama mais porque nós lemos a Bíblia todos os dias. Deus não nos ama mais porque participamos todo dia dos cultos. Não. A Bíblia fala que ainda, quando estávamos ainda no pecado, Deus nos amou. Ainda quando estávamos na condição de pecadores, Deus nos amou. Então, na nossa condição, na condição humana, na condição da carne, do pecado, o amor de Deus veio na nossa direção. Então, o amor que Deus tem para conosco não partiu de nós, partiu dele. E quando ele derramou essa graça sobre nossas vidas, é algo que ele desejou isso. Ele traçou todo o plano, o momento, a plenitude, os dias, as horas, as famílias, as pessoas que iam se aproximar do Filho. Porque a Bíblia fala em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho. Então houve um planejamento, não foi algo assim do acaso, não foi algo assim de supetão, nada disso. Houve um planejamento no mundo espiritual. E a partir do momento que ele faz isso, ele olha para nós e nos vê na nossa condição de pecadores. E a partir desse momento que ele nos tira dessa questão do pecado, ele fala, agora onde abunda o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Então vai nos mostrar que nós temos uma condição agora, uma nova condição, e a partir desse olhar que você se vê nesse novo ambiente, é que vai realmente mudar a sua maneira de pensar com relação a Deus e com relação aos céus. Porque tem pessoas que estão há muitos anos na casa de Deus, um lugar santo, um lugar sagrado, um lugar que
tem que ser um lugar de acolhimento, um lugar de envolvimento e de crescimento espiritual, porque nós testemunhamos o que Deus tem feito todos os dias nas nossas vidas, mas essas pessoas, elas não vivem a vida abundante que Jesus vem nos dar. Porque Jesus disse, eu vim vos dar vida e vida em abundância. Ela não consegue viver essa vida em abundância. Por quê? Porque ela não se vê ainda lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ela não se vê ainda livre dessa condição do pecado da carne. Ela não tem ainda o controle desse pecado, porque ela ainda pensa, ainda imagina, ainda cria na sua consciência que um dia ela vai ter esse lugar em Cristo Jesus. Sendo que o próprio Cristo está dizendo, o próprio Paulo está nos mostrando pela palavra. Por um só homem entrou o pecado, mas por Jesus entrou a graça. Então tudo aquilo que havia de condenação para os homens pecadores, ela foi paga por Jesus. Então a nossa condição agora não é ficarmos olhando mais para Adão, para o pecado. A nossa condição agora é olhar para Jesus. E o nosso olhar tem que estar direcionado em Jesus. Porque quando você olha para Adão, para o pecado, vem a dor, vem o medo, vem a insegurança. Mas quando você olha para Jesus, vem o quê? A nossa esperança. A solução dos nossos problemas. A vida ativa, a continuidade, para que a gente possa cada dia crescer e amadurecer nossas ideias através do olhar para Jesus. Mas muitas vezes nós queremos olhar para Adão. Hoje o nosso olhar não é mais para Adão, é para Jesus. Eu gosto de um teólogo, Rubem Alves, ele faleceu tem um tempo aí, e ele escreveu muitas coisas sobre a teologia da libertação. E é um cara, assim, estudioso da palavra. E eu lembro que tem um texto dele que ele fala lá sobre a graça de Deus em cima do filho pródigo. Que quando o filho pródigo saiu de casa, chegou para o pai e falou assim, pai, o filho mais novo, né? Falou assim, pai, me dá minha parte que me pertence. E eu quero ir embora, quero sair de casa. O pai olhou para o filho, tudo bem, filho. Eu vou te dar a sua parte. Naquele tempo, eles dividiam suas heranças, e ele deu a parte que pertencia ao filho. E o filho pegou a parte dele, foi viver distante. Depois que o filho perdeu tudo, que ele vendeu, ele passou necessidade. E aí ele retoma para a casa do pai. Mas ele fez uma oração lá. Ele falou assim, pai, olha, eu vou chegar com o meu pai e vou dizer para ele que eu não sou mais digno de ser chamado filho dele. Eu pergunto para você, quem aqui tem condições de dizer que você não é filho mais dele? Quem aqui pode dizer assim, eu não sou mais filho de Deus? Eu não sou mais filho de Deus. O filho pródigo disse isso. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí ele volta para casa. Quando ele está voltando para casa, quem estava esperando? O pai. Você acha que o pai esquece dos seus filhos? Você acha que o pai vai nos abandonar? Você acha que o pai vai bater a porta na nossa cara? Você acha que o nosso pai vai dizer assim, olha, meu filho, já te dei tua herança, se vira, acabou, não tem mais jeito? O que diz o texto? Que quando ele chegou, o pai correu na direção do filho. Não foi o filho que correu na direção do pai. Isso tem um valor muito importante naquele momento, naquela cultura, porque os mais velhos, os mais maduros, os anciões daquelas comunidades, eles não iam até os jovens iam até os anciões. Aí o que acontece? O pai correu até o filho, beijou o filho no rosto e disse, meu filho. O pai beijou o filho e disse, olha, vamos fazer uma grande festa. Sabe o que é isso que Deus nos mostra ali? O que Rubem Alves nos mostra? Que Deus não contabiliza o nosso pecado. Deus não anda contabilizando o nosso pecado para um dia e fala assim, eu lembro de você naquele dia, eu lembro de você naquele dia. Tá? Deus não contabiliza pecados. O filho mais novo, o mais velho, chegou para o pai e falou assim, pai, como é que você vai fazer uma festa? O meu irmão foi, gastou tudo, desobedeceu, foi embora, só está fazendo uma festa. Eu estive sempre do teu lado. Sempre fui o melhor filho, fiz as melhores coisas, tudo mais. E tu nunca fizesse uma festa para mim? Deus também não contabiliza essas coisas. O tanto que você orou, o tanto que você leu a palavra, o tanto que você não perdeu o culto, o tanto que você não fez isso.
Isso não vai alterar. Deus não contabiliza nem o pecado, Deus não contabiliza nem o que você faz, porque não é por aquilo que nós fazemos. É por aquilo que Deus derramou em nossas vidas, que é a graça dele. Olha lá, que ele recebe o filho e faz a festa. O filho estava sempre do lado dele. Ele disse, nunca tive festa. Então, para nós aqui entender essa graça de Deus, é para onde você está direcionando o seu pensamento todos os dias, nas suas orações. Se creres, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, olha lá que Jesus está sempre dizendo, homens de pouca fé, vocês não estão tendo direção, vocês não estão tendo a credibilidade e a crença necessária para vocês mudarem a vida de vocês, mas vocês continuam fazendo as mesmas coisas, continuam com os mesmos hábitos, continuam com os mesmos comportamentos, e vocês não saem dessa infantilização de comportamento. E aí o apóstolo Paulo está mostrando essa natureza. E como o homem sempre questiona, e poderia estar falando assim, então quer dizer que a graça veio, eu não posso fazer o que eu quiser agora. Paulo vai dizer, não é assim que eu estou explicando para vocês. Porque Paulo vai escrever o capítulo 6 e vai explicar para eles. Porque tem pessoas seguinte, então quer dizer que se eu orar mais, Deus não vai me amar mais. Se eu orar menos, Deus vai me amar menos. Então quer dizer que eu vou ficar agora sem orar e vou continuar fazendo o que eu quero? Não é isso. Ele está mostrando que você precisa entender que a graça que Deus derrama é pelo mérito de Jesus e não pelo mérito humano. Porque muitas vezes a gente pensa que os nossos sacrifícios, como aconteceu na Idade Média, os sacerdotes católicos, fazendo ali suas automutilações, subindo escada ali de joelho, fazendo seus sacrifícios, cumprindo suas promessas para realizações disso e daquilo. Não é isso que nos dá uma santidade, uma separação para Deus. Santidade não está ligado a atos corporais, obras humanas. Santidade está no sentido de você parar e ouvir a voz de Deus a partir de Deus. De você permitir com que a luz do Evangelho mude a sua vida, transforme a sua vida. Você permitir que naquele momento você ia dar uma palavra e aquela palavra poderia ser muito forte para ofender aquela pessoa, você não falar aquilo que você queria falar, mas você não falou, porque o poder do Espírito Santo de Deus habita em você, te dando o equilíbrio, o domínio. De você falar alguma coisa que vai ferir a alma e o ser, e naquele momento você se cala e fala assim, Senhor Jesus, esse pensamento não vai se tornar realidade das minhas relações, das pessoas que eu amo. É você ter esse domínio próprio. Porque as obras da carne, que nós vemos em Gálatas, capítulo 5, está lá. A inveja, as porfias, as maledicências, o pecado da carne, está a obra da carne. Mas a obra do Espírito está lá. É o amor, é a longanimidade, paciência, domínio próprio. Então, a pessoa que está em Cristo Jesus, ela tem que produzir esse fruto. O fruto é do Espírito. A carne não tem fruto. A carne só tem obras. A obra não te leva para o céu, mas o fruto te mantém no céu, que é o lugar que Deus já preparou para nós. Então, a nossa manutenção está nesse aspecto de estar sempre renunciando. Porque ele vai dizer assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque Paulo estava explicando para eles, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí eles pensaram em ideias, falaram assim, quer dizer que eu vou ficar quanto mais eu peco, mais a graça vem? Aí Paulo já vai responder, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo faz essa metáfora para ele, mostrando para eles, olha só, a mesma morte que Jesus teve, que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, também foram crucificados, carregar sobre si todos os nossos pecados. Aquele dia nós morremos com Cristo. Aquele dia você morreu juntamente com Cristo. Mas ao terceiro dia você ressuscitou. Uma nova criatura, transformada agora em quê? Filhos de Deus. Antes nós estávamos numa dimensão espiritual do pecado através de Adão. Agora nós estamos na dimensão espiritual com Jesus. Então a nossa experiência aqui na Terra é uma experiência de passagem.
A nossa experiência enquanto esse corpo, essa matéria, é uma experiência de passagem e não de permanência. Porque o nosso lugar está com Jesus. É um lugar preparado para nós. Como Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. É necessário que eu vá e ele venha. O Espírito Santo. Então nós estamos agora numa nova posição. E ele vai dizer assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ele joga essa metáfora para nós. Todos nós que fomos batizados, derramados ali pela água, representa simbolicamente isso, traz uma questão de símbolo espiritual para que a gente traga na nossa memória. A exemplo disso, a ceia do Senhor. Quando ele disse, olha, todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, celebrar em minha memória. O batismo também é um momento de memória. Porque nós agora fomos mortos, batizados, ressuscitamos com Cristo Jesus. E você é uma nova criatura. É o que ele vai falar também lá na frente. Portanto, você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo está sendo feito diariamente na sua vida. Você está entendendo isso? Que os nossos pecados, os nossos atos do pecado hoje, não são computados. Deus não fica computando pecado. Irmãos, isso é coisa humana. A gente guarda muita mágoa, muito ressentimento das pessoas. Já perceberam isso? Pessoas que te fizeram mal, te maltrataram, falaram mal de você, criticaram você. Aí as pessoas vai guardando aquela mágoa, porque no momento certo ela vai soltar essa ferro, né, sobre você. Vai falar alguma coisa sobre você. Na primeira oportunidade ela vai lembrar. Ela vai pisar em você. Aí tem pessoas que não guardam isso no coração. Sabe como é que elas são chamadas? De quê? Não, assim, que não guarda mal no coração, né? A pessoa chega assim, até para assim, você é boba demais. Todo mundo fala de você, você continua falando com todo mundo? Você pensa que você é melhor que os outros, né? Você não tem raiva das pessoas, você não guarda mágoa. Aí a pessoa quer te taxar como uma bobinha. Aí as pessoas que não andam no espírito, andam na carne, elas costumam dizer assim, eu não tenho papo na língua. Se eu tiver de falar, eu falo mesmo. É carne, irmão. É carne. Porque as pessoas que andam no espírito, que são cheias do espírito, elas não andam de casa em casa fazendo conversinhas. Elas não andam comendo do pecado do outro. Elas não andam se alimentando do pecado do outro. Porque isso são obras da carne. A pessoa que nasceu em Cristo, ela tem um domínio próprio, ela consegue lidar com essa situação. Aí quando as pessoas estão no pecado e olham para ela, aí ela começa a dizer, você é um bobo. Ela é muito boba. Ela não está vendo, ele não está vendo, está deixando todo mundo fazer. Não é isso, irmão. Você acredita que Jesus, você crê que Jesus sabia que todo mundo estava fazendo contra ele, estava criticando ele, falando mal dele? Jesus saía apontando o dedo para A ou B ou C? Não. Jesus nunca apontou o pecado de ninguém. Jesus nunca disse, olha você, nada disso. Olha, eu sei a noite que você estava fazendo, eu te vi lá na internet e tal, né? Jesus jamais faria isso. Porque ele não vem para expor ninguém. Ele não vem para ridicularizar você. Quem quer ridicularizar, desfazer você, denegrir a sua imagem, não é Jesus. Jesus veio para restaurar a nossa imagem. Jesus veio para restaurar o homem caído. Jesus veio para restaurar a nossa esperança. Veja o quanto que nós podemos refletir hoje para saber se a gente está ajudando as pessoas a crescerem. Porque nós somos muitas vezes taxados, né? Com alguns adjetivos que as pessoas falam, né? É puxa-saco, ele está fazendo isso, ou ela está fazendo isso por dinheiro, alguma coisa assim. Ajudar as pessoas. Porque quer aparecer. Essa bondade toda por trás deve ter algum interesse.
Sabe aquelas coisas assim que as pessoas não conseguem mais enxergar o amor de Deus nas nossas vidas? E principalmente nesses últimos dias que a gente está vivendo, porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Não está fácil ser cristão diante desse mundo que está sempre competindo cada vez mais. Nós somos de uma geração que estamos em processo de mudanças assim, estratosférica mesmo, coisas novidade. Eu lembro que eu nasci numa época que nem computador existia. Eu imagino eu, né? Amém, irmão. Mas nós somos quase da mesma idade. Eu estava falando hoje a gente não sabia nem o que era um picolé, um sorvete. Para mim era uma cortada assim, enfiava um pau naquela laranja cortada, para mim ali era um picolé. Verdade. A gente não conhecia rádio, não conhecia nada. Não conhecia. Nossa, então tem pessoas que do rádio ouviam notícias através de um rádio, 3, 4 meses depois não acontecia. Hoje está acontecendo alguma coisa, você está em tempo real. Não tem mais distância. Eu ouvia novela pelo rádio. Isso. Quando eu já estava mocinha, escondido, porque nem os maridos, ninguém podia saber. Ela estava ouvindo aquela novela. Tá vendo? Então, a gente começa a entender, e Paulo vai mostrar isso, né? Ó, ele vai dizer assim, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Meu amado, foca lá na morte e ressurreição de Jesus. Na morte de Jesus. Você crê que Jesus foi morto? Eu creio. Crê na ressurreição dele? Eu creio. Você crê que você morreu naquele dia, os seus pecados foram levados por ele? Creio. Você crê que você vai ressuscitar com ele? A Bíblia fala sobre isso. Que aqueles que já foram, eles levantarão primeiro. E nós que estamos vivos, seremos transformados. Olha que coisa maravilhosa. Na presença de Deus. Esse é o amor de Deus sobre nossas vidas. Por mais que você tente, que você lute, que você tente dar o melhor, e ainda as pessoas não acreditem no seu melhor, Deus conhece o seu coração, sabe o seu melhor para Deus. Deus sabe de todas as barreiras, dificuldades, impedimentos que essas pessoas enfrentam todos os dias. Deus conhece os nossos impedimentos. Nós não somos culpados, muitas vezes, por coisas que estão à nossa volta. Mas o teu coração sempre lutando, sempre querendo ser melhor, esse é o olhar que Deus tem para os nossos corações. Porque, graças a Deus, Ele sonda os nossos corações e prescruta as nossas mentes. Antes que você venha falar, proferir uma palavra, Deus já conhece o teu coração. Amém, irmão? Já pensou se você fosse julgado pelos seus familiares? Já pensou se você fosse julgado pelas pessoas que trabalham com você? Já pensou se você fosse julgado pela tua comunidade? Pela multidão? Não. Nós vamos ser, o olhar de Jesus é diretamente ao nosso coração. E ele vai falar aqui, versículo 11. Da mesma forma, consideremos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Irmão, quando a gente fala em pecado, a gente fala assim, essa coisa horrível. Não, irmão. Tem que pecar porque é bom demais. Tem pecado que é prazeroso, gostoso, né? A carne se envolve com isso. Mas a tua renúncia, né? Ele vai falar aqui, ó. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereça a Deus como quem voltou da morte para a vida. Agora, a gente quando fala em pecado, sabe qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? A gente já pensa, sabe o quê? O quê? Quando a gente fala em pecado. A gente pensa em prostituição. É a primeira coisa que a gente fala. Não é verdade? Quando a gente pensa em prostituição, falar o pecado, cuidado com o pecado, a gente já pensa só no lado do sexo. Irmão, você falar de uma coisa que você não tem certeza é pecado. Você comentar alguma coisa que está denegrindo a imagem do irmão é pecado. Você ficar escondidinho, comentando, falando, criticando, falando mal do outro, falando mal do como o outro trabalha, que o outro é preguiçoso, que o outro não faz nada, o outro é aproveitador, tudo isso é o que, irmão? Pecado.
está entendendo? Que a nossa consciência muitas vezes está se voltando ao lado do corpo, do sexo, e estão esquecendo os outros pecados que tem. A inveja é pecado, irmão. Quem aqui não tem inveja? Baixa a mão. Temos inveja. Temos inveja. Vem dizer que você nunca invejou o Bill Gates? Hã? É inveja branca, né? A gente fala assim, né? É inveja santa, né? Inveja santa. Ah, como eu invejo. Né? Ó, que carro bonito. Tá. Irmão, essa inveja, de vez em quando ela sai da gente, você nem percebe isso. Por isso a gente tem que pedir perdão para Deus todo o tempo. Você olha o carro do irmão, Beto aqui chegou aqui com um carrão lindão e tal, um Corolla, né? 2018, lançamento modelo 19. Aí você vai olhar lá, aí o seu sonho sempre era ter um Corolla também, da mesma cor que o Beto comprou. Aí a inveja vai falar assim: ah, Beto, se fosse você, eu comprava outra cor. Sem inveja, irmão. Em vez de você olhar para o carro dele e elogiar, parabéns, você merece, é um trabalhador, você é um lutador, é isso, tal. Isso aí é amor que você está fazendo. Você está semeando o quê? O seu futuro Corolla. Essa inveja branca. Sabe aquela coisa assim, velho? Ó, você está no casamento, irmão, a Bíblia fala que é melhor você estar no enterro do que no casamento, é verdade? Sabe por que está dizendo isso? Porque no dia do casamento, a gente está lá olhando para o casal de noivos, lá, eu já fiz centenas de casamentos, aí tem alguém olhando para a noiva e fala assim: poxa, mas ele é tão feio para ela. Não é verdade? A gente está falando isso, é tão feio. O que é isso, irmão? Inveja, né? Ah, mas ele é tão lindo, essa mulher é tão feia, né? Olha lá. Tá. E a gente está lá, o nosso pensamento está lá, você não está falando, mas está pensando. Você está olhando para todo mundo lá, aí você olha para um vizinho assim, para o outro assim, fala: ai, que vestido brega. Tá? E a gente está lá falando um monte de coisa, está tudo aqui. Salgado ruim, tá? Ah, na minha festa eu não vou querer isso. Né? Tá? E o que é isso, irmão? Inveja. A gente está todo o tempo sendo carcomido com esses pensamentos que vêm da carne. Vem da carne. Quando esses pensamentos começarem a vir assim na sua mente, repreenda isso. Repreenda isso. Não é? Eu tive uma vez num culto econômico. Quando fala em consultar com o convidente, eu não vou falar que está sendo televisionado. Então, olha lá. Então, se você está com esse pensamento, ele vai falar aqui, ó. Ele vai dizer aqui: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, Jesus está dizendo, Romanos 6,14, que nós não estamos debaixo da lei. A lei era aquela receita. Faz, não faz, pode, não pode, sim ou não. A graça vai muito mais além do que isso. As pessoas falam assim: ah, é mais fácil servir a lei do que a graça. Não. Aonde não tiver escrito que eu posso e não posso, a graça tem que prevalecer. O amor de Deus tem que falar maior. Você está entendendo que a graça é muito mais pesada do que a lei? Porque você vai ter que ser diariamente, ter essa bondade. Eu vou dar um exemplo disso. O jovem rico chega para Jesus e fala: Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim: opa, pega teus bens, vende, distribua aos pobres. Né? Isso foi o segundo momento, porque o primeiro momento que Jesus fala assim: olha, não roubo, não mate, não faça isso e tal. Ele fala: em tudo eu tenho feito isso na minha vida, todinha. Aí Jesus olhou para o coraçãozinho dele e falou: agora eu quero que você pegue todos os seus bens, venda e distribua aos pobres. Ele pegou e saiu triste da presença de Jesus. Entendeu? É mais fácil viver uma vida religiosa, de tudo certinho, direito, faço isso, faço aquilo, vem nos cultos, faço tudo certinho e tal. É mais fácil viver essa vida religiosa. Mas quando Jesus te chama com um compromisso maior, aí você não está preparado, você pode se entristecer. Então essa palavra aqui, de carne e espírito, né, que nós não vivemos mais debaixo da lei, porque tem pessoas que já se acham já com o seu passaporte, já garantido para o céu, porque tem cumprido o que manda aqui a Bíblia, dizendo o seguinte: olha, eu dou meu dízimo, vou lá e tudo mais, tal. Mas ele entra e sai, nunca deu um abraço nas pessoas. Ele nunca acolheu uma pessoa. Ele nunca visitou uma pessoa.
Ele nunca levantou na madrugada para acolher uma pessoa doente ou para dar uma carona para uma pessoa que estava sem carro. Ele nunca se preocupou com isso. Mas ele é um crente fiel. Ele é um crente, né? Está ali sempre, tá? Mas ele não consegue ir além daquilo que ele é chamado para fazer. Isso se chama graça. Se alguém te chamar para andar 2 quilômetros, você anda com ele. Bacana, você andou. Agora, se você andar mais 2, sem ele te pedir, é graça. Se ele te pedir ali um copo com água, você deu um copo, você fez ali o que é humano isso. Eu dar um copo com água para uma pessoa. Mas se eu falar assim, você já almoçou hoje? Não, eu vou te dar uma refeição. O que é isso? É graça. Você ir além daquilo que deveria ser o normal para a gente fazer. E quando a gente está ajudando pessoas, está dando o nosso melhor para essas pessoas, muitas vezes as pessoas taxam a gente como assim, ele quer se dar bem em alguma coisa, quer se aproveitar. Então, é essa multidão que você não vai ouvir. Faça e continue fazendo bem, sempre que Deus te oportunizar. Continue fazendo bem sempre. Quando Jesus foi questionado, né? Jesus, o que é de fazer para herdar? Jesus disse, faça o bem. Você não vai errar nunca. Continue fazendo bem. E faça de coração. Que a tua mão direita não saiba o que a esquerda está dando. Que a esquerda não saiba o que a tua mão direita está dando. Sabe o que significa isso, irmão? Quando você ajudar alguém, não fique com esperança que você vai receber alguma coisa dele, não. Por isso que a mão está dizendo assim, não saiba para quem, para quem, para quem. Semana passada, eu falei para os irmãos que tinha uma pessoa também, pastora, estava em necessidade, eu pedi para esse irmão, ele me pediu uma ajuda, dei ajuda para ele. Falou, pastor, vou falar que foi você. Eu falei, não precisa falar nada. Fala que você conseguiu essa oferta e dá para ela. Ah, mas eu preciso falar. Não precisa não. Fala que você conseguiu, não precisa identificar. E eu também não quero nem saber quem é. Sabe por quê? Porque algum dia eu posso chegar lá. Você lembra um dia que eu te fiz isso e tal? Porque isso é carne, irmão. O que a mão direita está fazendo, não importa. Faça aquilo que está no seu coração. Amém. Bateu um mendigo aqui, muita gente está julgando. Será que esse cara é mendigo? Será que dá um prato de comida, não importa se ele é mendigo, se ele está enganando, mas se ele estiver com fome, ele vai comer naquele momento. Você vai jogar fora? Hã? Você vai jogar fora? Se ele vai jogar fora, se ele vai vender. É dele, mas a minha parte já fiz. Isso é graça. Não espere que o outro te faça o que você está fazendo por ele. Não espere. Porque o amor incondicional é aquilo que você dá e não espera receber. Entendeu? Mas é certo passar uma pessoa... Você ajudar? Não, é certo a gente dar, ele pega um dinheiro. E a gente dá o dinheiro para ele usar droga, para comida. Não, aí você está alimentando a droga dele. Deu alimento, deu um acolhimento. Mas ninguém tem que dar de comida, não. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria para edificar a casa e inteligência para manter. Então Deus vai te dar sabedoria quando alguém estiver te pedindo algo, e esse algo vai ser prejudicial ou vai ser benéfico para ele. Se ele está me pedindo, eu vou dar comida, vou dar alimento, vou dar acolhimento. Mas se naquele momento eu tive discernimento, que ele vai querer pegar dinheiro para beber, eu não dou. Tá bom? Eu estou falando agora, você ajude as pessoas, mas não espere que amanhã ou depois ele capite teu lote. Ah, vou te ajudar aqui, mas capita meu lote. Que ajuda é essa? Você está condicionando. Eu dou e você vai ter que fazer por mim. Então ajude as pessoas. Isso é graça. É o que Deus está falando conosco aqui. Amém? Então vamos orar. Agradecer a Deus mais essa oportunidade.